coloca a altura aí. Regula a altura. Boa tarde a todos, de modo especial a você que nos acompanha pelas redes sociais. Reunidos para celebrar o santo sacrifício, juntemo-nos a Zaqueu, deixando que Jesus venha ficar na casa dos nossos corações, para converter-nos totalmente a si. Diante do altar do Senhor, apresentamos a festa de nossa padroeira, para que seja um momento de conversão para cada um de nós. Com o júbilo, cantemos, iniciando esta celebração. E a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para bem celebrar os santos mistérios, vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Em um instante de silêncio, façamos o nosso exame de consciência. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o canto de perdão. Misericórdia, misericórdia. Senhor.
Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Assim fala aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta e o que estava para se apagar. Pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás fazendo. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o, converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que tu saibas em que horas te vou surpreender. Todavia, aí em Sardes existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois merecem isso. O vencedor vestirá a roupa branca, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente.
Mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes, sou rico e abastardo e não careço de nada, em vez de reconhecer que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou-te um conselho, compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes branca, para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição. Eu com ele e ele comigo. Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no seu trono. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no seu trono. Senhor, quem morará em vossa casa é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade do seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. Ao vencedor Dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. quem nada prejudique o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem, mas honra os que respeitam o Senhor. Ao Vencedor, dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. não empresta o dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Ao vencedor Dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono.
como vítima por nossas transgressões. Aleluia, 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 Aumente meu microfone. Aumente meu microfone. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou rezar essa Ave Maria para que o Senhor venha, pela intercessão de Maria, conduzir esse novenário. E como diz também que é relacionada à figura da imagem de Nossa Senhora das Graças, que ele passe na frente, e que Maria também. Porque quando eu cheguei já veio as contrariações, e que muitas vezes a investida de Satanás tenta para destabilizar justamente o projeto de Deus. Mas eu peço que São Miguel Arcanjo passe também à frente, pise na cabeça de fato da serpente, e que todas as coisas que queira investir contra essa festa para o louvor do nosso Senhor seja esmagado de fato ao final desse novenário. Ele já começa a contrariar, ele já sabe o que é que eu não gosto, que é o micro, que é justamente a sonorização. Então ele já investiu, foi a segunda coisa que ele investiu para me tirar do sério. Eu estou dizendo sonorizador não, viu? Estou dizendo é que já não está. Mas vamos lá, a liturgia, que eu não vou dar ousadia a ele. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é propício para um começo de uma caminhada em que iremos vivenciar esses dias de novenário. A primeira coisa que eu faço, ou que coloco em evidência, é quando a primeira leitura coloca justamente Jesus que bate a porta e deseja entrar. Mas diz a leitura que é extraído do livro do Apocalipse, que ele, embora ele tem possibilidade de entrar forçadamente, mas ele primeiro bate na porta do nosso coração, da nossa vida, da nossa família, para de fato, com a nossa liberdade, que eu possa escolher o que de fato vale a pena para mim e para a minha família. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Olha que coisa grandiosa. O Senhor nos convida a abrir o nosso coração e a nossa casa. E que possamos, meus queridos irmãos e irmãs, nesses dias, de fato, abrir o nosso coração, a nossa vida com sinceridade. E aí nós poderemos, de fato, ver a graça de Deus nos alcançando. E quando a graça de Deus nos alcança, acontece uma vida nova em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, meus queridos irmãos e irmãs, duas igrejas, o Senhor escreve e pede a João que mande 2 cartas, ou uma carta para cada igreja. E é interessante que o Senhor, ele começa a caracterizar a esta comunidade. Me dá meu microfone, por favor. A esta comunidade. E aí nós vamos perceber, e aqui foi providência, quando eu propus para o povo da divulgação, fazer alguns vídeos relacionados à história desta comunidade. Esse é o primeiro passo que deveria acontecer na nossa vida, já que estamos começando esse ano, uma caminhada nova, diferente, de todos os anos que vivimos nesta comunidade. E é assim que vai construindo, quando eu tenho consciência do meu passado, quando eu tenho consciência da minha limitação, quando eu tenho consciência que eu preciso dar passos para ser melhor. E quem teve a oportunidade de assistir os 3 vídeos em modo particular, Padre Henrique, um padre que eu me esqueci, e também Dona Jandira. Eu acho que esses dois, acho que Padre Henrique e Dona Jandira, eu acho que é significativo, não que o outro padre não seja, mas pelo fato de ter mais tempo que conviveu com a comunidade e sabe muito bem falar profundamente do que ele consegue perceber. Padre Henrique dizia, uma das características, que a comunidade muitas vezes era fria. Quem quiser pega o vídeo, está lá na página da área pastoral, e aí é bom termos consciência. Ele disse que antes, quando chegou e percebia uma comunidade fria, não participativa, e aqui foi marcado também, confirmado por Dona Jandira, que também falava desse lugar, que a comunidade era fria. Às vezes tinha euforia, depois volta ao normal, quando é, de fato, para viver o seu cristianismo. E aqui eu vou destacar algumas características que o Senhor também vai falar à igreja de Sardes e de Laodiceia. Diz a igreja, esteve o anjo da igreja que está escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tua conduta, tem fama de estar vivo, mas estar morto. Acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar. Hoje eu espero que essas palavras também caiam no coração de cada um de nós, e aqui quando eu digo de nós, porque também eu estou inserido nessa comunidade, que nós tenhamos consciência que muitas vezes nós fraquejamos na fé. Tanto é que talvez nesse novenário nós vamos reencontrar diversas pessoas que nós vimos no outro novenário, no novenário passado, porque é cristão, católico, justamente de festa em festa, de festividade. E o Senhor quer denunciar através da liturgia de hoje que não precisa de católicos, que é de vez em quando, mas o que ele deseja é que quando alcançar o coração, seja um católico que esteja persistente na fé, perseverando todos os dias, porque para ele, você e eu é importante.
E Ele deseja estar sempre na companhia do nosso coração. Acorda, tem até fama de estar vivo. Talvez seja uma comunidade que, quando se fala em novenário, quando pergunta a qualquer padre, diga, mas é um novenário bonito, como o padre ressaltava. É um novenário de muita alegria, e que também Dona Jandira também denunciava, que muitas vezes, e aqui eu denunciei durante o ano inteiro, muitas vezes corremos o risco de estar no euforismo, no cultural, na festa, que é mais do mundo do que propriamente de Deus, ou para Deus, porque ela e Dona Jandira dizia, quando muitas vezes saímos, ou quando sai da missa, não sabe nem o que o padre falou. E como é que Deus alcança o nosso coração, meus queridos? Quando é? Se eu não me proponho a viver com responsabilidade, com sinceridade as coisas de Deus. E ela diz, é diferente, porque as pessoas precisam ter consciência que deve ir à casa de Deus. E o que é ir à casa de Deus? É com propósito, é encontrar-se o mais belo amado que é Jesus. E aqui, quando eu vou encontrar, meus queridos, eu tenho que estar muito feliz para acolher as palavras desse Deus. É como eu disse, a liturgia caiu certo nesse caminho que estamos vivendo e fazendo. E Jesus continua dizendo, acorda, reaviva que essa festa seja de fato para reavivar o nosso coração e que a partir do dia 27 eu possa dizer, eu quero fazer parte, ser membro desta comunidade, dessa área pastoral, mas não de ano em ano, não de festa em festa, mas eu quero me comprometer com o Senhor de fazer a minha parte no meu serviço, ser canal desta graça que o Senhor me pede a ser. Nas nossas camisas está, eu sou o canal da graça como Maria. E como foi que Maria foi canal da graça? Nos trouxe o mais belo tesouro de Deus, que é Jesus Cristo. E é isso que nós somos chamados a viver, meus queridos irmãos e irmãs. É isso que nós precisamos assumir após o novenário. De ser este que leva ao mundo, que leva às cidades, às comunidades da área pastoral do Jorro, esse Jesus Cristo que reaviva, que anima, que nos ajuda a converter-se. E assim nós poderemos ter essa grande alegria de alcançar a nossa salvação. Mas continua a liturgia, pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que está fazendo. O Senhor está dizendo, não é suficiente o que a igreja, a área pastoral Nossa Senhora das Graças está fazendo. Eu preciso de mais e eu tenho certeza que esta comunidade de fé, esta área pastoral tem muito mais a dar. É isso que o Senhor está dizendo hoje, meus queridos. Pois não acho o suficiente aos olhos de Deus aquilo que está fazendo. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Olha, outra denúncia que a palavra de Deus está a nos dizer. Durante o ano inteiro, como eu disse, é uma caminhada nova. Deixemos o passado, embora tenhamos consciência. Mas o que fizemos nesse primeiro ano de